Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro dos assuntos que estão sendo falados na internet e também de alguns dos temas mais pesquisados no Google. Durante essa semana, o termo gaslighting tomou conta das redes sociais, né? Tudo começou durante uma dinâmica de um reality show, onde um participante foi acusado aí de fazer uma manipulação psicológica com algumas mulheres da casa desse reality. E aí o termo, né, gaslighting, como a gente vê aqui na tela, é exatamente isso, é um abuso psicológico, né, onde esse abusador ele distorce o que a vítima diz, fazendo então a pessoa se sentir até culpada, né, duvidar da própria sanidade mental. Então o termo teve mais de 200 mil pesquisas no Google essa semana por causa disso. Todo mundo querendo entender melhor o que significa, né? Então, para a gente ter noção do quanto que é importante esse debate, dá uma olhada na enquete que a gente fez no Twitter. Vou pedir para rodar então a enquete do Twitter. Nós perguntamos se o internauta sabe o que significa o gaslight. E olha só, gente, 42,9% não faz ideia do que seja. Então, vamos conversar com quem entende desse assunto? Eu chamo aqui na tela a Mariana Regis, que é advogada especializada em direito das mulheres, e também a Fernanda Angelini, que é a psicóloga, que vai conversar com a gente sobre esse tema. Boa noite, doutora Mariana. As nossas entrevistadas ainda não estão no ponto aqui. Agora sim. Vamos lá. Doutora Fernanda e doutora Mariana, bem-vindas. Boa noite, tudo certo com vocês? Boa noite, tudo certo. Bom, vamos lá então. Vamos começar explicando, gente, o que é o termo gaslighting, né? Eu queria entender como é que surgiu esse termo, doutora Mariana, começa contigo, por gentileza, e o que ele significa na prática? Bom, Mariana, através das leituras, a gente chega à informação de que o termo surge a partir de uma peça teatral em 1938, foi transformada no filme, em 1944, acredito, em que trazia um companheiro, um marido, que, utilizando recursos de apagar as luzes, e aí a menção a gas, porque é antes da luz elétrica, da energia elétrica, então ele apaga e acende as luzes da casa, ele muda os móveis de lugar para fazer com que a mulher pareça ou se sinta louca. Então, o objetivo dele, que eu acho muito importante pontuar, o objetivo dele, para que ela passe a duvidar da sua própria percepção, da sua própria sanidade, da sua própria capacidade de julgamento, é ele encontrar um bem, um tesouro, e se apropriar, porque se a mulher for presa, né, em um hospício, foi isso que eu li, que se a mulher fosse recolhida, ele ficaria. Eu não vi a peça, nem vi o filme, então tudo isso é com base, né, nas leituras sobre a origem do termo, mas como advogada familiarista, eu vejo muito isso na prática de homens, né, que praticam gaslighting como uma forma de continuar exercendo poder e controle e retirar dessas mulheres a autonomia e a ideia de que elas são capazes de administrar os próprios bens, de cuidar dos próprios filhos. E no momento da separação, é extremamente perigoso quando a gente se depara com uma mulher que sofreu gaslighting ao longo de vários anos, porque ela já se encontra sem forças e ela muitas vezes é manipulada por esse marido, por esse ex-parceiro, para achar que não tem direito à partilha de bens, para achar que não tem direito a exercer uma guarda ou um regime de convivência com os próprios filhos. Sobre o conceito de gaslight, quanto a esse abuso psicológico, eu acredito que a Fernanda, por ser psicóloga, ela tem uma legitimidade muito maior do que eu para falar sobre isso. Com certeza. Vamos falar então com a doutora Fernanda. Como é que a gente identifica então, doutora Fernanda, que a gente está sendo vítima, né, de gaslighting? Bom, gaslight nada mais é do que uma forma de manipulação. Então, um ponto muito importante é, por exemplo, essas questões do cotidiano. Por exemplo, como na peça, o que aconteceu foi, ele ficava ligando e desligando as luzes e quando a esposa falava, nossa, as luzes estão ligando e desligando, ele ficava, não, você está louca, as luzes não estão ligando e desligando, é impressão sua. Então, são esses tipos de violências que acontecem no nosso cotidiano. Então, por exemplo, o que eu não acompanhei o que aconteceu no caso específico, mas é a pessoa dizer uma coisa e você fala, não, mas você disse isso. Aí ele virar e falar, não, eu nunca disse isso, você está louca, você está inventando. Eu disse uma coisa dessa? Jamais.
também existe uma pregação de que a pessoa é louca, histérica, exagerada para os outros membros da família, exatamente para reforçar esse papel de que a pessoa não é confiável, de que as percepções delas não são válidas, ou aquele clássico de chamar a pessoa de surtada, falar que a pessoa está louca, quando na verdade, quando um homem, por exemplo, sente raiva ou com um homem perde o controle, ele não é chamado dessas coisas. Na verdade, é passado a mão na cabeça dele. Não, ele estava com raiva. Não, ele estava bêbado. Não, ele fez sem pensar. Mas a mulher, quando ela pode acabar, digamos assim, saindo um pouco do controle, perdendo um pouco o tato, ela é maluca, ela é surtada. E o fato de ter essa diferenciação faz com que a mulher se torne, vamos dizer assim, menos confiante sobre as próprias percepções. E afeta a autoestima, a saúde mental, tudo isso. Vamos falar já já sobre essas questões, porque vai muito além, né? Agora, doutora Mariana, você fazer, né, ou ser vítima de gaslight, né? Isso pode ser enquadrado em algum crime, na Lei Maria da Penha? Essa mulher pode recorrer a alguma ajuda? Como é que juridicamente a gente pode encarar isso? Mariana, é preciso dizer que o gaslighting ele não é definido como um tipo penal. Então, por si só, não podemos dizer gaslighting, esse termo é um crime. Contudo, a conduta que marca o gaslighting, ele está inserido no contexto, né, da tipificação do crime de violência psicológica. Nós tínhamos antes, já na Lei Maria da Penha, a definição do que seria a violência psicológica, mas desde 2021 nós tivemos a tipificação do crime de violência psicológica no Código Penal, que seria justamente causar dano emocional à mulher que a prejudique ou que perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante isolamento, chantagem, manipulação. Então, aí a gente vê muito a parte central do gaslighting, causando ridicularização, limitação no direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo e dano à saúde psicológica e à autodeterminação da mulher. Então, uma mulher que sofre gaslighting, uma mulher que sofre essa manipulação, ou até mesmo, como a doutora Fernanda trouxe, ela é chamada de louca, ela é chamada de histérica, ou seja, todos esses estereótipos de gênero, né, que muito facilmente são muito facilmente são taxados, rotulados em mulheres. Então, essa mulher pode sim buscar a proteção por estar sendo vítima de violência psicológica. Então, é muito importante que, ao lado de ter um acompanhamento psicoterapêutico, ela também busque uma advogada, busque um advogado para se informar, porque há formas de impedir ou de diminuir, ao menos, a prática dessa manipulação, desse assédio, dessa desqualificação sobre a sua própria imagem. Quando a gente tem a autoestima duramente afetada, é muito difícil fazer escolhas, se sentir confiante, se sentir segura. Sim. E é aí que existe o risco, realmente, da violação dos nossos direitos, porque uma mulher que sofre violência psicológica, uma mulher que sofre gaslight, é uma mulher muito mais vulnerável. Então, é muito importante que a gente pense que esse debate é importante, porque falar em gaslighting é falar em vulnerabilização de mulheres. Uhum. E quando nós temos mulheres vulneráveis, nós temos mulheres muito mais expostas à violação de direitos. E é importante também a gente falar que isso não acontece só de homem para mulher, né? O gaslighting ele pode acontecer também com pessoas do mesmo gênero, no trabalho, na família, né, doutora Fernanda? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente, lógico, começou o programa com o foco nas mulheres, né, que são vítimas disso, porque a gente vem de um debate que foi acendido justamente porque um homem fez gaslighting, agiu dessa forma com uma mulher, mas isso também pode ocorrer em outras searas. Definitivamente pode ocorrer em todo tipo de dinâmica. Eu diria que qualquer tipo de dinâmica de poder, ela tem o potencial para ter esses abusos e essas manipulações. E o ponto é exatamente esse, de você garantir que você continua com o poder nessa relação. Então, para uma pessoa, vamos dizer assim, para eu te ver como igual, significa que eu tenho que te ouvir, significa que eu tenho que te levar em consideração, significa que eu tenho que te respeitar.
muitas pessoas não querem fazer isso, elas querem ser a última decisão e ponto final. Então, eu manipular a pessoa, eu fazer gaslight com ela, eu deixar ela mais fraca, ela se sentindo inferior, ela sentir que ela não consegue tomar as próprias decisões, é um jeito de eu garantir que essa dinâmica de poder continue estabelecida favorável a mim. Então, definitivamente, é uma coisa que pode acontecer em qualquer dinâmica de poder. É muito comum de acontecer de pais com filhos, em casamentos. Mulheres não são excludentes, elas podem acabar praticando gaslight com os parceiros. A questão do ter a mulher muitas vezes como foco é porque, além do gaslight, é a questão do estereótipo feminino. Você não só tem... Você tem culturalmente a mulher como inferior, e aí vem mais isso para, vamos dizer assim, colocar ela em uma posição de inferioridade em relação ao parceiro. Uhum. Mas é claro, isso pode acontecer em qualquer dinâmica de trabalho, amigos, não é excludente. É interessante a gente ficar de olho, né? E falando um pouquinho, doutora Mariana, sobre esses casos que você vivencia na pele, né, como advogada de família, muitas vezes começa dessa forma e a gente vê uma escalada até a agressão física, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância das mulheres estarem atentas a esses sinais para que não evolua. Exato, Mariana. A gente sabe que existe uma escalada dos abusos, e os abusos começam sempre de forma muito sutil. Dificilmente um homem que agride uma mulher já inicia com agressão física. Os abusos, eles costumam ser muito sutis, então nós temos as violências psicológicas, as violências morais, pequenas desqualificações, você não é capaz de fazer isso, ou que péssima mãe você é, hein? Essa culpabilização a respeito de alguma coisa que aconteça com o filho, né? Com a filha, que recai sobre a mãe, ou a desqualificação até a respeito da mulher, uma crítica sobre o seu corpo, sobre a vestimenta, então, sobre o desenvolvimento profissional também. Então, é importante que todas nós estejamos atentas. Eu acho que a gente não pode jogar só a responsabilidade naturalmente para a mulher que está sofrendo isso, porque é muito difícil identificar, mas eu acho que todas e todos nós, né, toda a comunidade, toda a sociedade precisa estar atenta. Nós precisamos efetivamente entender que todos nós somos responsáveis, né, e somos partícipes dessa cultura. E a gente precisa também pensar em políticas públicas de apoio para essas mulheres, porque há muitas mulheres que não têm capacidade econômica de buscar, por exemplo, uma psicóloga, um psicólogo para se fortalecer. Há muitas mulheres que não têm capacidade de buscar uma advogada. Nós sabemos como a Defensoria Pública é sobrecarregada. Então, eu penso que o nosso olhar deve ser, claro, na direção de conscientização, para que as mulheres percebam, porque eu acho que esse é o maior desafio, né? A violência contra mulheres, a violência psicológica, ela é tão naturalizada na sociedade que é difícil que a gente perceba que a gente está sendo vítima dela. Então, é importante que a gente se conscientize e fale a respeito disso, mas eu acho que é muito importante também pensar o apoio a essa mulher. E esse apoio, naturalmente, precisa ser fruto de políticas públicas, porque a gente não pode esperar, especialmente no momento de crise que o Brasil atravessa, que as mulheres tenham renda suficiente para buscar psicólogos, psicólogas, advogados e advogadas. Então, eu acho que é muito importante que a gente fique atenta, mas a gente, não somente a mulher que está sendo vitimada, mas todas nós somos responsáveis, nós, amigas, com certeza. vizinhas. É interessante só dar uma dica rapidinho, a gente está com o tempo quase estourado, mas existem muitos núcleos, principalmente de faculdades, que oferecem esse serviço de acompanhamento psicológico gratuito, né? Então é sempre bom a gente falar sobre essa dica que nem todo mundo sabe que tem acesso, mas eu queria finalizar falando aqui com a doutora Fernanda sobre as nomenclaturas que vêm surgindo aí ao longo do tempo, né? A gente tem gaslighting, a gente tem também outros dois termos que estiveram também nas pesquisas, né, que são mansplaining e maninterrupting, que significa justamente quando o homem fala o óbvio para a mulher, como se ela fosse burra, não tivesse capacidade de entender, e o outro, quando interrompe a mulher o tempo todo, não deixa nem ela completar a frase, né, doutora? Então, é importante que a gente tenha essas nomenclaturas, elas ajudam um pouco nessa identificação dos abusos para que as mulheres consigam se enxergar naquela situação?
Definitivamente é muito importante que a gente saiba as nomenclaturas. Eu, particularmente, acho que é um problema a gente só ter as nomenclaturas em inglês até então. Eu espero que, eventualmente, a gente possa ter as nomenclaturas traduzidas. Para mansplaining, a internet trouxe um termo que eu achei engraçadinho, que era homem palestrinha. É basicamente quando o homem faz isso de te falar o óbvio. É como se fosse assim, eu falo para o homem que eu sou psicóloga e ele vira para mim e fala bem assim, nossa, mas você conhece Freud? Você sabe de um tal de Édipo? Deixa eu explicar Édipo para você. E chega a ser ofensivo você assumir que a mulher não saberia da própria área. E no caso do mentorrupting, é o caso da mulher ficar sendo interrompida o tempo todo e não ter respeito do lugar de fala dela, do momento que ela está pontuando, e que acaba causando, vamos dizer assim, o mentorrupting, ele é muito comum em locais de trabalho, e ele acaba levando a uma desmotivação das mulheres, às vezes até em ingressar no mercado de trabalho, porque os homens não vão deixar elas pontuarem, não vão deixar elas participarem, e isso acaba levando, às vezes, até a desistência de participar desses locais intelectuais, o que é um grande problema. A mulher precisa ser inserida nesses locais definitivamente, a gente tem muito a contribuir. É isso, infelizmente a realidade ainda está longe do ideal, né? Doutora Fernanda, muito obrigada pela participação aqui mais uma vez com a gente. Muito obrigada, Mariana. Minha xará, doutora Mariana, obrigada também, viu? Uma boa noite. Eu que agradeço. Bom, gente, vamos voltar para as telas então agora? Mais telas do Google para a gente saber o que mais tem sido pesquisado nessa semana na internet. Vamos lá, primeiro tema. Um dos temas mais pesquisados, inclusive na segunda, foi esse, a queda de um avião na China. 132 pessoas estavam nesse Boeing, né? A queda, ela foi filmada por uma câmera de segurança de uma empresa e esse vídeo viralizou na internet. Equipes de busca ainda estão no local procurando pelas vítimas. Só que a região é muito montanhosa e a queda provocou também um incêndio no local, então dificultou ainda mais o trabalho aí das equipes de resgate, mas não há muita esperança de que alguém tenha sobrevivido, infelizmente. E com mais de 200 mil pesquisas, temos também o termo WhatsApp GB. O que é isso, né, gente? É um aplicativo, é uma versão aí paralela do WhatsApp oficial que permite que o usuário tenha mais funções, como esconder o status online, quando você aparece online para a pessoa, agendar uma mensagem e até conectar mais de um número de telefone na mesma conta. Só que essas pessoas que usam o app pirata, elas estão sendo banidas do original. Então, imagina ficar sem WhatsApp hoje em dia, né? Complicado, tem que ficar de olho. E para a gente fechar, o destaque é o dólar também, né, nessa semana, porque ontem fechou aí com a menor cotação em 9 meses, R$ 4,91. E hoje mais um recorde foi batido, fechou agora há pouco em R$ 4,84, o menor valor em 2 anos. Esse valor, gente, é referente ao dólar comercial. Então, quem precisa viajar, por exemplo, precisa comprar moeda turismo e vai pagar bem mais, né? Mas essa queda não quer dizer aí que a moeda vai seguir caindo, ou que o mercado financeiro está voltando a ficar estável, né? Tem que ficar ligado e acompanhar, porque nem sempre é a solução, né? Vamos lá, então. A gente faz agora um rápido intervalo. Eu te espero no próximo bloco com mais informações. Até lá. Tá na Web, está de volta. Vamos então para o segundo bloco, falando como sempre de fake news. Começando agora então mostrando para você a fake news que está sendo desmentida no nosso Instagram. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Hashtag era fake a nossa editoria, viu? E era fake, gente, que a Organização Mundial da Saúde, a OMS e a Agência Europeia de Medicamentos disseram, né, que doses de reforço da vacina contra a Covid-19 danificam o sistema imunológico. Ambas recomendam essa aplicação de um primeiro reforço. Então a informação é mentirosa, viu? E na programação da TV Justiça, a gente desmente uma notícia que envolve leite materno e a vacina contra a Covid. Vamos ver? No caso do Covid, quando a mãe
teve a doença ou foi vacinada, em especial as crianças pequenas, né, até 2 anos ou mais, elas se beneficiam desses anticorpos. Existe uma certa proteção contra o Covid, mas ela é passageira enquanto ela estiver aumentando, né? Não vai substituir de forma alguma a vacina, até porque a vacina hoje no Brasil para crianças é para crianças acima de 5 anos. E, geralmente, criança acima de 5 anos não está mais mamando, não tem mais proteção nenhuma desses anticorpos. E essa proteção também não é tão grande nem duradoura, a gente nem tem estudos ainda mostrando quanto protege. Agora, a vacina sim, a vacina vai ensinar o organismo da criança a produzir o anticorpo e se defender de forma satisfatoriamente. Então, cuidado com fake news, cuidado com quem não entende de medicina, não entende de vacinas e sai falando besteiras por aí. Cuidado. É isso aí, não dá para confiar, né? Vamos falar agora então com o André, que ele é o médico e também professor de imunologia, André Nicola. Tudo bom, doutor André? Como vai? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Vamos falar um pouquinho então sobre essa questão da vacina, né? A gente viu que um colega seu acabou de desmentir essa fake news e eu queria falar um pouquinho sobre as propriedades do leite materno, porque existe sim essa notícia de que as mães que ainda estão amamentando, né, passariam então essa imunidade para os filhos, mas a gente sabe então que essa vacinação, que já são das crianças, né, mais grandinhas, maiorzinhas, não adianta, ninguém mama, né, com 5 anos de idade, então não tem essa eficácia. A vacina é indispensável. Certamente. A vacina é uma das principais ferramentas que a gente tem para prevenção de doenças infecciosas. Ela ajudou a salvar a vida de dezenas ou centenas de milhões de pessoas até hoje, a vacinação de várias doenças diferentes. E é a mesma coisa no caso da Covid-19. É importante para poder entender isso, a diferença entre vacinação e esses anticorpos que a gente recebe, que uma criança recebe pela amamentação do leite materno, né? A vacinação é o que a gente chama de imunização ativa. Você recebe alguma coisa, um pedaço de vírus, alguma coisa parecida com vírus, e o seu sistema de defesa aprende a responder contra aquilo, naquele momento e até o fim da sua vida, para várias vacinas. A amamentação, ela transmite anticorpos da mãe para a criança e a gente chama isso de imunização passiva. Então, esses anticorpos passam, eles duram algumas semanas no corpo da criança. Acabou a amamentação, depois de algumas semanas, esses anticorpos foram transmitidos, já acabaram, e a criança não tem mais imunidade. Então, é bastante diferente a imunidade do leite materno e da imunidade das vacinas. E na sua opinião, doutor, como é que anda, então, a vacinação infantil, né? Menos do que deveria, tem menos criança vacinada ou não? Os pais estão conscientes na sua vivência aí como imunologista? Qual que é a sua percepção? Então, infelizmente, existe uma variação muito grande nisso. Existem países em que poucas pessoas se vacinam, existem regiões do Brasil com mais e com menos vacinação, e, infelizmente, existem pessoas com opiniões muito fortes e contrárias ao que a gente conhece, né, da ciência das vacinas sobre a segurança e a eficácia delas. Então, a gente tem conseguido vacinar um número razoável de pessoas e de crianças, e isso é uma coisa muito importante, uma vitória muito importante do sistema de saúde no Brasil, mas ainda falta muita gente ser vacinado, principalmente no caso de crianças e adolescentes. E por falar em imunização e vacinação de crianças e adolescentes, doutor, esses dias a gente divulgou, inclusive lá no nosso Instagram, sobre a baixa de outras imunizações, como a poliomielite, que está voltando, né? Então, é também um sinal de alerta para os pais que precisam cumprir esse calendário vacinal das crianças, né? Para que doenças já erradicadas não voltem para o Brasil. Sim, isso é uma coisa muito triste. Várias dessas doenças preveníveis por vacina são coisas que a gente só vê hoje em dia em livros, né? A gente ouve falar durante a faculdade de medicina porque se espera que você não vai mais ver um caso de uma doença como poliomielite, varíola, etc. Mas algumas dessas doenças preveníveis por vacina estão voltando por causa da baixa cobertura vacinal. Então, cada vez mais as crianças vêm recebendo menos vacinas, infelizmente, no Brasil. Para algumas doenças, elas já voltaram. É o caso do sarampo, que há alguns anos já voltou aqui no Brasil. Então, infelizmente, não é só a Covid-19, tem outras doenças cuja cobertura vacinal estão diminuindo.
É isso, fica nosso recado, então, sobre a importância da vacinação, não só contra a Covid, mas contra todas essas outras doenças. Doutor, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, vou ficando por aqui então, tá? Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. O programa tá lá também na íntegra daqui a pouco para você assistir. Eu volto na semana que vem com mais assuntos da web para você. Tchau, tchau.